Fala, fala moçada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doenças virais, aquelas doenças causadas pelos vírus. Vamos nessa? Bom, meus queridos, para começar, vamos falar aí sobre a Covid-19. Né? Como vocês já devem saber, a Covid-19, o coronavírus, é uma doença respiratória pelo vírus SARS-CoV-2, tá certo? Existem outros vírus aí, da mesma família dos coronavírus, que causam até doenças em outros organismos, em outros animais, tá bom? Bom, essa doença, ela é a responsável pela pandemia atual, decretada em março de 2020, mas isso começou lá em Wuhan, na China, em 2019, no final de 2019. Essa doença tem como sintomas aí febre, tosse seca e dificuldade respiratória, mas muitos casos de pessoas assintomáticas, ou seja, pessoas que não desenvolvem os sintomas da doença, tá bom? Então, isso é um problema, porque não se sabe que essa pessoa está doente e ela acaba aí transmitindo a doença para ambientes e pessoas sem saber. Então, a transmissão, ela ocorre através de gotículas respiratórias, tá? Então, quando a gente fala e a gente libera gotículas de saliva, nessas gotículas de saliva vão ter aí os vírus, no caso de uma pessoa contaminada, né? E também ao espirrar. Então, quando a gente espirra, a gente libera milhões aí de gotículas. E nessas gotículas aí, para uma pessoa que está contaminada, vai estar repleta de vírus, ok? Claro, pode ocorrer a contaminação, então, de superfícies. Aqui, ao falar, com certeza eu estou contaminando a minha mesa, no caso, se eu estivesse com o Covid-19, graças a Deus não estou. E, então, essa transmissão também ocorre pela saliva e o contato pela pele. Claro, professor, se eu tiver com a mão contaminada e tocar na mão de outra pessoa, obviamente, eu vou transmitir aí os vírus para a mão dela, né? E se essa pessoa levar a mão à boca, olhos ou nariz, esses vírus, então, pode chegar aí às células respiratórias, né? As células relacionadas aí ao trato respiratório. Então, gente, essa doença, ela vai acometer aí, né, como eu já falei, essas células respiratórias, principalmente lá nos pulmões. E aí, nos casos mais graves, pode ocorrer, então, insuficiência respiratória, né, dificuldade de respirar, e aí essa pessoa pode chegar aí para a UTI. Na UTI, ela vai, então, utilizar uma respiração mecânica para facilitar aí as trocas gasosas. É um caso aí sério de pneumonia, tá certo? Então, a Covid-19, ela mata e tem matado aí milhões no mundo inteiro. Aqui no Brasil, infelizmente, os números só pioram. Qual a forma de prevenção, professor? A gente sabe aí, né, que já temos algumas vacinas no mundo inteiro, aqui no Brasil, algumas já aprovadas e já em uso, como a Coronavac, tá certo? Então, a primeira forma de prevenção é a vacinação, tá bom? Depois, aí, claro, os cuidados usuais de higiene, né, lavar as mãos com água e sabão, ou álcool a 70, o distanciamento social, que é extremamente importante, e, claro, o uso de máscaras para evitar aí o espalhamento dessas gotículas, ok? Uma imagem para vocês verem aí um detalhezinho de como tomar cuidado para evitar essa contaminação, tá certo? Então, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Então, ó, cobrir aí dessa forma, não colocando as mãos, porque se as mãos estiver contaminada, pode ocorrer a sua contaminação. 2, evitar tocar nos olhos, nariz e boca, a mesma coisa, né, do anterior. 3, não compartilhar objetos de uso pessoal, obviamente, né? Nada de compartilhar copos, garrafas, talheres, esses materiais aí que podem acabar sendo contaminados. Lavar sempre as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão, é necessário o uso do sabão, né, para poder ocorrer a eliminação do envelope desse vírus, como a gente já tratou sobre isso na aula anterior, né, da estrutura do vírus, e, por último, é importante, né, a limpeza regular do ambiente onde você se encontra. Então, é muito importante a limpeza aí das superfícies, que pode acabar recebendo aí alguns vírus, tá certo? Então, aqui eu trago para vocês sugestões de vídeos bem curtos, bem resumidos,
certo? Que vocês encontram lá no YouTube. O link vai estar disponível no slide, lá no Google Sala de Aula, e eu vou tentar colocar também na descrição desse vídeo, certo? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre gripe, que os sintomas são bem parecidos aí com os da Covid-19. Então, a gripe também é uma doença, uma virose respiratória, e ela é causada por 3 vírus do tipo influenza, influenza A, B e C. Os vírus do tipo influenza, eles são os responsáveis pelas infecções mais graves, então eles são os responsáveis pela maioria dos óbitos, e também foram eles os responsáveis pelas grandes pandemias aí que já acometeram há tempos atrás o mundo, tá? No caso aí H1N1, por exemplo, ocorreu aí em 2009, conhecida também como a pandemia da gripe suína. Quais são os sintomas, professor? Febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão, que é quando o nariz fica entupido, coriza, que é quando a gente libera somente aquele líquidozinho claro pelo nariz, dores de cabeça e fadiga, ou seja, cansaço. Bom, a transmissão também por gotículas respiratórias, superfícies contaminadas, saliva e contato com a pele, né, já que é uma doença respiratória. A prevenção, principalmente vacinação. Gente, no caso da gripe, a vacina ela é anual, então precisa tomar vacina todos os anos, certo? Normalmente essa vacina aí, ela vai proteger contra os casos mais graves, né? No caso aí da influenza A, ok? Então significa dizer que como existem diferentes tipos de influenza, você pode tomar vacina e ainda assim até pegar uma gripe, tá bom? Mas aí vai ser de um outro vírus influenza. Também aí cuidados usuais de higiene e, obviamente, distanciamento dessas pessoas que estão contaminadas. Tranquilo, né? O próximo aí, gente, eu trago o resfriado, que também é bastante confundido aí com a gripe. Então, também é uma virose respiratória, só que ela é causada por vírus diferentes aos da gripe, né? Vírus diferentes aos influenza, tá bom? Então, os sintomas é coriza, espirros e congestão. Transmissão também através de gotículas respiratórias, superfícies contaminadas, saliva e contato com a pele. No caso do resfriado, não há vacina, então a prevenção são cuidados usuais de higiene e o distanciamento das pessoas contaminadas. Gente, aqui eu trago uma comparação, né, entre os sintomas, já que são muito similares entre Covid-19, resfriado e gripe. Então, vocês podem acompanhar aí com calma as diferenças entre os três. Bora lá. Então, agora eu vou falar para vocês sobre a AIDS, certo? A AIDS é uma virose extremamente grave que acomete aí a humanidade há muito tempo e que leva ao óbito, tá bom? Então, a AIDS, pessoal, ela é uma doença que afeta o sistema de defesa do organismo, ou seja, o sistema imunológico, tá bom? Causando aí, então, uma vulnerabilidade nesse sistema de defesa. A AIDS, ela é causada pelo vírus HIV, como todos já sabem, e esse HIV, pessoal, é um vírus de RNA, assim como o vírus da Covid-19, tá bom? É um vírus de RNA. E esse vírus também é envelopado, assim como o vírus da Covid-19, e ele é conhecido, né, esse HIV, como vírus da imunodeficiência humana, porque vai deixar o sistema imunológico aí deficiente. Os sintomas, então, gente, importante falar antes disso, muitas pessoas, ao serem infectadas pelo HIV, elas não desenvolvem de imediato a AIDS, tá certo? Então, essas pessoas podem levar 10, 20 anos, longos anos, para desenvolver os sintomas. Então, essa pessoa, ela pode estar contaminada e nem sabe que tem aí o vírus. Então, por isso que é importante sempre o sexo seguro, já que a AIDS, ela é uma DST, né, uma doença sexualmente transmissível. Mas voltando aí, vamos falar dos sintomas. Quando essa pessoa desenvolve os sintomas, normalmente são perda de peso, febre ou sudorese noturna, fadiga e infecções recorrentes. Por que infecções recorrentes? Porque o sistema imunológico dessa pessoa ela vai estar deficiente. Então, ele não consegue reagir a infecções simples, como, por exemplo, uma gripe, um resfriado. Então, essa pessoa vai estar sempre aí tendo algumas infecções, tá bom? Então, importante deixar bem claro para vocês, o que é que acontece quando você é infectado com o HIV? Esse HIV, ele vai atingir as células do seu sistema de defesa,
O nosso sistema de defesa é como se fosse o exército que a gente tem de células que vai nos defender contra micro-organismos, tá? Contra outros vírus, contra fungos, bactérias, enfim. Então, com o HIV, esse exército ele fica fraco, ele fica frágil e não consegue se defender desses micro-organismos, tá certo? A transmissão, então, como eu já citei, ocorre através do sexo sem proteção, já que é uma DST, através de produtos sanguíneos, gente. Então, qualquer produto cortante aí que possa ter restos de sangue contaminado pode transmitir aí o vírus HIV, tá certo? E também essa transmissão ocorre da mãe para o bebê aí no processo de gestação, de amamentação, ok? Prevenção, sexo seguro, cuidados aí com esses materiais cortantes que podem ter o sangue contaminado. Tranquilo, né? Então, segue aí. Febre amarela. Febre amarela também é uma importante virose aqui no Brasil e ela é causada por vírus da família dos flavivírus, tá certo? Também pode levar ao óbito nos casos mais graves e os sintomas são, principalmente, aí, febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos nos casos leves e nos casos mais graves, doenças cardíacas, hepáticas e renais, ok? Essa transmissão, né, desse vírus ocorre através da picada do mosquito Aedes aegypti, no caso da febre amarela urbana, aquela que ocorre nas cidades, principalmente, e também através da picada do mosquito do gênero Hemagogos, que ocorre principalmente aí nas regiões que são mais florestais, ok? Mais na região do interior, tá certo? A prevenção, então, é principalmente vacinação, existe vacina contra a febre amarela, importante, e também a eliminação do mosquito e, obviamente, evitar as picadas aí desse mosquito. Dengue, pessoal, muito semelhante aí à febre amarela. A dengue, ela é causada também pela mesma família de vírus, tá? Os sintomas aí são febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e articulares, nos casos leves, e hemorragia intensa, que aí ocorre no caso grave e pode levar ao óbito. Gente, como essa dengue ela pode causar essas hemorragias, esses sangramentos, é muito importante, no caso de suspeita, o não uso do ácido acetil salicílico, porque essa substância é encontrada em alguns remédios para febre, para dor, então analgésico e antitérmicos, e essa substância ela pode aumentar ainda mais essas hemorragias. Então, agrava a situação. Por isso, eu tenho que tomar cuidado. Num caso aí de suspeita, é melhor procurar o médico para ele fazer a indicação de receita correta, ok? A transmissão ocorre também, né, pelo mesmo mosquito anterior, o Aedes aegypti, e a prevenção, obviamente, é a eliminação desse mosquito e evitar suas picadas. Mais um, pessoal, chikungunya. A chikungunya aí é causada pelo vírus CHIKV, tá? Os sintomas é febre, dor intensa nas articulações, às vezes dores musculares, dor de cabeça, fadiga e erupção, né? Que são as manchas que vão aparecendo aí, aqueles carocinhos avermelhados que vão aparecendo na pele. Transmissão, também pelo mosquito Aedes aegypti, e por uma outra espécie do mesmo gênero, o Aedes albopictus. E essa transmissão também pode ocorrer aí no útero da mãe para o feto. Prevenção, claro, eliminação do mosquito e evitar aí as suas picadas. Zika vírus, pessoal, terror aí, né? Causada aí pelo vírus Zika, melhor dizendo, e no caso desse Zika vírus, pessoal, algumas pessoas vão ser assintomáticas, ou seja, não vão desenvolver os sintomas, e outras aí vão ter como sintomas febre, dor de cabeça, dor no corpo e nas articulações, diarreia, náuseas, mal-estar, erupção cutânea, né, os carocinhos que vão aparecendo aí avermelhados, e nesse caso, com coceira nessa região, fotofobia, ou seja, dificuldade de enxergar na luz ali, né, vai ficar incomodado aí com a luz, e conjuntivite, que é a inflamação dos olhos, né, aquela infecção que pode ter nos olhos. Transmissão, através também da picada do Aedes aegypti. Então, a gente precisa eliminar esse Aedes aegypti,
tá certo? Pessoal, em alguns casos, esse Zika vírus, ele pode provocar a síndrome de Guillain-Barré, que causa aí paralisias, certo? E essas paralisias, inclusive, podem levar à morte ou então pode ficar aí para o resto da vida. Em gestantes, esse Zika vírus, ele também pode causar a microcefalia no bebê. Prevenção, como eu já disse, né, a eliminação desse mosquito e evitar suas picadas. Então, aqui também trago uma tabelazinha aí comparativa, um quadro comparativo entre os três, porque são muito parecidos, dengue, chikungunya e zika. Fechado? Acompanhem aí. Aqui eu trago para vocês, né, formas da gente eliminar os criadouros aí desse mosquito, e aí, assim, também se prevenir contra essas doenças. Então, leiam aí com calma, deem pausa no vídeo e acompanhem direitinho, tá certo? Poliomielite, pessoal, também conhecida como paralisia infantil. Essa poliomielite é uma virose causada pelo poliovírus e afeta o sistema nervoso, gente. Então, ela vai infectar lá os nossos nervos, tá certo? Muitas pessoas não ficam doentes e outras são assintomáticas, ou seja, foram contaminados, mas não desenvolvem sintomas, tá certo? E quando tem os sintomas, aí seriam, claro, já que infecta o sistema nervoso, paralisia em diferentes partes do corpo, como os músculos respiratórios. Então, ela pode aí paralisar todas as partes do corpo, tá? Membros, braço, perna, tudo. E, claro, pode levar à morte, tá certo? Então, a paralisia, por exemplo, aí dos músculos respiratórios pode levar aí ao óbito. Transmissão, gente, através de água e alimentos contaminados, ou contato com pessoas infectadas. Dessa forma, né, a prevenção é principalmente a vacinação, gente, tem vacina, precisa tomar vacina. Depois, obviamente, lavar rigorosamente alimentos, ferver água para consumo, e o distanciamento aí dessas pessoas infectadas. Aqui eu trago uma imagem, né, mostrando a vacinação, olha, é através de gotinhas, muito tranquilo. Então, desde o uso aí da vacinação aqui no Brasil, essa doença, graças a Deus, foi erradicada desde 1989. Na segunda imagem, eu trago um exemplo aí de um problema causado na perna desse garoto, tá bom? Vamos lá, raiva. A raiva, gente, é causada por vírus do gênero Lyssavirus, da família Rabidoviridae, tá certo? Sintomas: febre, dor de cabeça, salivação excessiva, espasmos musculares, paralisia e confusão mental. Então, a transmissão ocorre aí através da mordida de animais, principalmente cães, tá? Mas a gente sabe aí que pode ter gatos, morcegos, enfim. Prevenção, professor: vacinação de cães e gatos, obviamente, já que são os maiores transmissores aqui no Brasil, e evitar a mordida desses animais. Gente, foi mordido por um cão, por um gato aí na rua, não sabe se ele tem a vacinação em dias, ficou com dúvida, procura o médico e toma vacina, certo? Vacina antirrábica. Eu mesmo já passei por isso. Fui ao posto, tomei a vacina, graças a Deus tudo certo, tá bom? Hepatites, né? Agora a gente vai falar aí, então, das hepatites. Gente, a hepatite, ela é uma inflamação que ocorre lá no nosso fígado e é decorrente também aí desses vírus, né? Dessas infecções virais. Existem 3 tipos aí mais frequentes de hepatite que ocorrem em quase a totalidade dos casos, tá? No Brasil, então 94% dos casos. Então, as hepatites A, B e C. A hepatite A, gente, é a mais branda aí, transmitida por ingestão de água ou alimentos contaminados, e ocorre mais na infância, ok? Por que, professor, ocorre mais na infância? Porque, como vocês veem aí, ó, ingestão de água, alimentos contaminados, né? Antigamente, as crianças, né, elas brincavam mais na rua, então tinham mais contato aí com esgoto, com regiões contaminadas, né? Então, com o passar do tempo, ocorreu o quê? Que a gente tem menos crianças aí expostas na rua e tem menos outros aí a céu aberto. Então, isso também tem diminuído os casos de hepatite A, tá bom? É uma curiosidade interessante. No entanto, aí a gente tem as hepatites B e C, que atingem mais os adultos, sendo a C a mais grave e que pode levar ao óbito, tá bom? No caso dessas aí, elas podem ser transmitidas na gestação, pela relação sexual,
Produtos sanguíneos, né, lá igual ao HIV, tá bom? Então, aqueles materiais perfurocortantes que pode ter ali restos de sangue contaminado, é uma ferramenta de contaminação, de transmissão. E também de higiene pessoal contaminados, ok? Sintomas: pele e olhos amarelados, conhecido aí como icterícia, perda de apetite, náuseas, vômitos, febre, dores de cabeça, dores abdominais e musculares, ok? Bom, prevenção, professor, vacinação contra as hepatites A e B, ou seja, a vacina contra esses dois tipos, então, ó, importantíssimo. Sexo seguro, claro, lá no caso da B e C, transmitida através do sexo, então precisa usar preservativo, lavar bem os alimentos e ferver a água, né, já que a hepatite A é transmitida através desses alimentos e água aí contaminados. Então, como eu já disse, né, esse vírus, ele vai atacar aí o nosso fígado. Tranquilo? Então segue aí. Cachumba é uma inflamação das glândulas salivares causadas aí por vírus, né? Então, essas glândulas salivares, pessoal, elas, a gente tem, né, dentro aí da nossa boca, né, nessa região, que vai aí produzir a saliva, importante aí no processo de digestão, tá? Então, os sintomas, para quem tem cachumba, algumas pessoas, no caso, são assintomáticas, né, vão ser contaminadas, mas não apresentam sintomas, e outras vão ter aí glândulas salivares inchadas e doloridas, como a gente está vendo ali naquele rapazinho, febre, dor de cabeça, fadiga e perda de apetite, tá? Uns casos aí mais graves, mais específicos, pode haver, inclusive, problemas em outras glândulas, como os testículos, o pâncreas e os ovários, tá bom? A transmissão, gente, ocorre através de gotículas respiratórias, superfícies contaminadas e saliva. Então, prevenção, vacinação, existe vacina, olha só, importantíssimo, e cuidados de higiene pessoal. Catapora, gente, também conhecida como varicela, veja, olha lá a caveira azul, outra cor, então significa que é muito raro alguém morrer de catapora, mas pode acontecer, tá certo? Então, essa virose aí é causada pelo vírus varicela zoster, tem como sintomas irritação cutâneas com bolhas na pele aí, ó, que vocês estão visualizando nesse garoto. Transmissão, gotículas respiratórias, contato com a pele, superfícies contaminadas e da mãe para o bebê. Tranquilo, né? Prevenção, vacina, gente, tem vacina, importante, e cuidados usuais de higiene. Sarampo, meus queridos. O sarampo é uma virose causada aí pelo vírus do gênero Morbillivirus, tá? Também tem casos raros de morte. E os sintomas aí é febre, manchas típicas na mucosa bucal. Vocês estão vendo aqui, ó, manchas, eu acho que nas costas de uma criança, certo? Mas essas manchas, ela pode aparecer, ó, na mucosa bucal, nessa região aí da boca, tá bom? Conjuntivite, então aquelas infecções lá, aquelas inflamações lá nos olhos, e erupções na pele, como vocês veem aí na imagem. Transmissão, gotículas respiratórias, contato com a pele, saliva, superfícies contaminadas, e também da mãe para o bebê. Prevenção, vacinação, existe vacina contra o sarampo, se liga, e cuidados usuais de higiene. Rubéola, meus queridos, rubéola também aí bem parecido com essas duas viroses que eu falei anteriormente, né? Ela é causada pelo vírus rubivírus, sintomas, aumento dos linfonodos do pescoço, então a gente vai ter algumas glândulas, gente, que vocês podem até sentir aí, ó, no nosso pescoço. Então a gente vai ter o aumento desses linfonodos, né? Eles vão ficar inchados. Então, febre alta, como vocês veem até aqui, ó, esses linfonodos aqui inchados nesse garoto. Febre alta, dores de cabeça e não intensas, e pele vermelha. Então, ó, vai aparecer também aí essas manchas na pele, né, conhecida como rubra. Transmissão, gotículas respiratórias e saliva. Prevenção, vacinação, existe vacina, se liga, cuidados usuais de higiene. E por último, vamos falar aí do condiloma acuminado, né, transmitido pelo HPV, o papiloma vírus humano.
certo? Então, pode causar o óbito, essa doença aí. Na verdade, gente, quando as pessoas estão contaminadas com esse vírus, elas vão desenvolver como sintomas pequenas protuberâncias nos genitais, aí conhecidas como verrugas, como vocês estão vendo aí, ok? E essa transmissão, ela ocorre principalmente através da relação sexual, sem preservativo, contato com a pele e através da mãe para o bebê. A prevenção, então, é o sexo seguro e vacinação para crianças. É importante dizer, meus queridos, que esses óbitos, normalmente, eles estão relacionados não diretamente aí a esses sintomas ao HPV. Na verdade, o HPV, como vocês veem agora nessa imagem, ele é responsável pela infecção, né, no caso das meninas aí, das mulheres, uma infecção aqui, ó, no colo do útero, certo? Então, aqui nessa base do útero ocorre essa infecção e pode gerar o desenvolvimento de um tipo de câncer que é extremamente grave. Aí sim pode ocorrer, certo? Os óbitos, a maioria dos óbitos ocorre aí nesse momento, ok? Então, para evitar, no caso, essa contaminação, as meninas, elas precisam tomar a vacina, porque essa vacina aí vai evitar essa contaminação e, obviamente, evitar o desenvolvimento aí desse tipo de câncer, que leva a óbito. Bom, professor, e como é que a gente descobre aí se foi contaminado? A partir de um exame conhecido como Papa Nicolau, as meninas podem saber aí se tem essa infecção. E é importante esse exame, rotineiramente, porque, né, quanto antes se descobre essa infecção, esse possível desenvolvimento de câncer, mais rápido o tratamento, mais chances de não vir a óbito. Tranquilo, meus queridos? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Grande abraço.